Era uma vez, em uma pequena fazenda no interior do Brasil, onde as noites eram tranquilas e o canto dos grilos preenchia o ar fresco. Eu cresci nesse lugar, cercado por campos verdes e a companhia constante de meu avô, um homem sábio e cheio de histórias. A vida na fazenda era simples, mas cheia de encanto. No entanto, tudo mudou em um verão, quando o mistério do gado desaparecido começou a assombrar nossas noites. Lembro-me claramente do dia em que tudo começou. Era uma manhã ensolarada, e eu estava ajudando meu avô a cuidar dos animais. Ele sempre me dizia que o gado era a alma da fazenda, e eu sentia um orgulho imenso em fazer parte daquele mundo. Mas naquele dia, algo estava diferente. O avô estava inquieto, olhando para o pasto com uma expressão de preocupação que eu nunca tinha visto antes. "Tem algo errado, meu menino", ele disse, sua voz carregada de um peso que eu não compreendia. "Os bois estão inquietos e o número de vacas está diminuindo. Precisamos ficar atentos." Naquela época, eu não entendia a gravidade da situação. Para mim, era apenas mais um dia na fazenda, repleto de tarefas e brincadeiras. Mas à medida que os dias se passavam, a situação se tornava cada vez mais alarmante. O gado continuava a desaparecer e rumores começaram a circular entre os vizinhos. Alguns diziam que era um lobo, outros falavam de um animal selvagem que havia fugido do zoológico. Mas o que mais me intrigava eram as histórias que meu avô contava sobre um lobisomem. "Na lua cheia, meu menino, as criaturas da noite ganham vida", ele dizia, olhando fixamente para mim. "O lobisomem é um ser amaldiçoado, um homem que se transforma em lobo e persegue o gado. Dizem que ele só é apaziguado com o sangue de um animal." Essas palavras ecoavam em minha mente, criando um misto de medo e fascínio. Eu tentava afastar a ideia de que algo sobrenatural pudesse estar por trás dos desaparecimentos, mas a cada noite que passava, o medo se instalava mais profundamente em meu coração. As vacas, que antes pastavam tranquilamente, agora se aglomeravam em um canto do pasto, como se sentissem a presença de algo maligno. Certa noite, não consegui dormir. O luar iluminava a fazenda e eu ouvia os sons da noite, o farfalhar das folhas, o coachar dos sapos e, em meio a tudo isso, um uivo distante que me fez estremecer. Levantei-me da cama, a curiosidade e o medo me impulsionando a olhar pela janela. O que vi me deixou paralisado. Uma sombra se movia entre as árvores e eu podia jurar que tinha visto um par de olhos brilhantes me observando. No dia seguinte, decidi que precisava investigar. Convidei alguns amigos da infância e juntos decidimos explorar a floresta que cercava a fazenda. Armados com lanternas e um pouco de coragem, fomos em busca de respostas. O caminho era familiar, mas à medida que nos afastávamos da segurança da fazenda, o medo começou a se instalar em nossos corações. "Você acha que é verdade o que seu avô disse?", perguntou meu amigo Pedro com a voz trêmula. "Sobre o lobisomem?" "Não sei", respondi, tentando soar confiante. "Mas precisamos descobrir o que está acontecendo com o gado." Caminhamos por horas, ouvindo os sons da floresta e tentando ignorar a sensação de que estávamos sendo observados. Finalmente, encontramos uma clareira. O sol filtrava-se através das folhas e, no centro, havia algo que nos deixou em choque. Marcas de patas grandes na terra e um rastro de penas e pelos. "Isso não é normal", sussurrou Maria, uma das meninas do grupo. "O que pode ter feito isso?" O medo começou a se espalhar entre nós, mas a curiosidade nos manteve ali. Decidimos seguir as marcas, que levavam para mais fundo na floresta. A cada passo, o ambiente se tornava mais sombrio e o ar parecia mais denso. As árvores altas criavam sombras que dançavam ao nosso redor, e o uivo distante que eu havia ouvido na noite anterior
parecia mais próximo. De repente, ouvimos um barulho, como se algo estivesse se movendo entre os arbustos. Paramos, nossos corações disparados, e nos entreolhamos. "O que foi isso?" perguntou Pedro com a voz quase inaudível. "Vamos nos afastar", sugeri. Mas a curiosidade era mais forte. Com um gesto, fizemos silêncio e nos aproximamos lentamente do som. O que encontramos nos deixou aterrorizados. Um animal mutilado, um dos nossos bois, jogado ao chão. O corpo estava coberto de feridas e o cheiro de sangue era nauseante. "Isso é horrível!" gritou Maria, cobrindo a boca com as mãos. "Precisamos voltar para casa." Mas antes que pudéssemos nos mover, ouvimos um uivo profundo e gutural, que parecia ecoar por toda a floresta. O som reverberava em nossos ossos e a adrenalina tomou conta de nós. Olhando para os lados, percebi que não estávamos sozinhos. Algo estava nos observando. "Vamos, rápido!" eu disse, puxando os amigos para longe daquela cena macabra. Corremos de volta pela floresta, o medo nos impulsionando a cada passo. O uivo se tornou mais intenso, como se a criatura estivesse nos seguindo. Finalmente, chegamos à segurança da fazenda, ofegantes e aterrorizados. Ao chegarmos, encontramos meu avô no estábulo, preocupado com nosso atraso. Ele olhou para nós e a expressão em seu rosto mudou ao perceber nosso estado. "O que aconteceu?" ele perguntou, sua voz carregada de preocupação. "Vovô, encontramos um boi morto na floresta e ouvimos um uivo. Algo está acontecendo." Eu disse, tentando explicar o que vivenciamos. Ele suspirou, seu olhar se tornando sombrio. "Eu temia que isso acontecesse. O lobisomem não é apenas uma história, meu menino. Ele existe e está à espreita nas noites de lua cheia. Precisamos nos preparar." Aquelas palavras ecoaram em minha mente e o medo tomou conta de mim. A ideia de que uma criatura sobrenatural estava à solta, matando nosso gado, era aterrorizante. Meu avô começou a contar mais sobre a lenda do lobisomem, sobre como ele era um homem amaldiçoado, condenado a vagar eternamente em busca de sangue. Na lua cheia, ele se transforma e persegue suas presas. Precisamos proteger o gado e ficar alertas. Não podemos deixar que ele nos pegue desprevenidos. Ele disse, sua voz firme, mas com um toque de tristeza. A partir daquele dia, a vida na fazenda nunca mais foi a mesma. As noites tornaram-se longas e cheias de ansiedade. Ouvíamos os uivos à distância e o medo se instalou em nossos corações. O gado se tornava cada vez mais inquieto e as histórias sobre o lobisomem se espalhavam pela região, alimentando o terror que já nos dominava. Eu sabia que algo precisava ser feito, mas o que poderia um menino fazer contra uma criatura tão poderosa? As lendas de meu avô e os rumores entre os vizinhos se tornaram um peso em meus ombros. A cada noite, ao olhar para a lua cheia, sentia um frio na espinha, como se soubesse que a verdadeira batalha ainda estava por vir. A história do lobisomem estava apenas começando, e eu estava prestes a me tornar parte dela. As noites se tornaram intermináveis, e o medo do lobisomem pairava sobre a fazenda como uma sombra. O uivo distante, que antes era apenas um som que me intrigava, agora se tornava um lembrete constante do perigo que nos cercava. A cada lua cheia, o pânico aumentava, e a vida na fazenda se transformou em um estado de alerta constante. Meu avô, que sempre foi um pilar de força, agora parecia mais velho, seus olhos cansados refletindo a preocupação que nos consumia. Decidi que não poderia mais viver com esse medo. Precisava entender o que estava acontecendo e, se possível, encontrar uma maneira de enfrentar a criatura que ameaçava a nossa fazenda. Com essa determinação, convoquei meus amigos Pedro e Maria, aqueles que haviam me acompanhado na floresta na noite fatídica. Precisávamos investigar mais a fundo, e juntos éramos mais fortes.
Precisamos ir à floresta novamente. Sugeri em um encontro que fizemos na varanda da fazenda, enquanto o sol se punha no horizonte. Dessa vez, vamos nos preparar melhor. Não podemos deixar que o medo nos controle. Pedro hesitou, olhando para o chão. Mas e se o lobisomem estiver lá? E se ele nos pegar? Não quero ser a próxima vítima. Precisamos descobrir a verdade, respondi, tentando transmitir confiança. Se não fizermos isso, nunca saberemos o que realmente está acontecendo. E se não fizermos nada, o gado vai continuar desaparecendo. Maria, que sempre foi a mais corajosa entre nós, assentiu. Eu vou. Se formos juntos, podemos enfrentar qualquer coisa. E se encontrarmos o lobisomem, teremos que lutar. Com isso, nossos planos estavam definidos. Na noite seguinte, armados com lanternas, bastões e um pouco de coragem, nos encontramos na entrada da floresta. O céu estava claro, e a lua cheia iluminava nosso caminho, criando sombras dançantes entre as árvores. O ar estava frio, e um calafrio percorreu minha espinha enquanto adentrávamos o desconhecido. Caminhávamos em silêncio, ouvindo os sons da floresta. O farfalhar das folhas e o canto dos grilos eram os únicos companheiros de nossa jornada. A cada passo, a tensão aumentava e eu sentia que estávamos sendo observados. O medo estava presente, mas a determinação de descobrir a verdade nos impulsionava. Após algum tempo, chegamos à clareira onde encontramos o boi morto. O cenário estava mudado. O corpo do animal havia desaparecido, mas as marcas de patas ainda estavam visíveis na terra. A clareira parecia mais sombria do que antes, e o silêncio era opressivo. Olhei para os meus amigos e vi que eles também estavam nervosos. Vamos nos dividir em grupos, sugeri, tentando manter a calma. Pedro e eu vamos para a esquerda, e você, Maria, fique de olho na direita. Se encontrarmos algo, gritem. Com relutância, concordamos e nos separamos. Eu e Pedro caminhamos em direção à escuridão, enquanto Maria se afastava para o outro lado. O silêncio se tornava cada vez mais ensurdecedor, e a tensão no ar era palpável. A cada passo, eu me perguntava se estávamos fazendo a coisa certa. De repente, ouvimos um barulho atrás de nós. Um estalo, como se algo estivesse se movendo entre os arbustos. Olhei para Pedro, e ele estava tão pálido quanto eu me sentia. O que foi isso? Ele sussurrou, a voz tremendo. Não sei, respondi, tentando manter a calma. Vamos nos aproximar devagar. Cautelosamente, nos aproximamos do som. A luz da lanterna iluminava o caminho à nossa frente, mas a escuridão parecia engolir tudo ao redor. Quando chegamos mais perto, vi uma sombra se movendo entre as árvores. Meu coração disparou e eu quase gritei, mas consegui me controlar. Pedro, você viu aquilo? Perguntei, apontando para a sombra. Sim, e não gosto nada disso, ele respondeu, recuando um passo. Antes que pudéssemos decidir o que fazer, um uivo profundo e gutural ecoou pela floresta, fazendo nossos corações pararem por um instante. O som era tão aterrorizante que senti um frio na espinha. É ele! Gritei, e começamos a correr de volta para a clareira. Quando chegamos, Maria estava lá, pálida e assustada. O que aconteceu? O que vocês viram? Ela perguntou, sua voz trêmula. Um uivo. Ele está aqui, eu disse ofegante. Precisamos nos esconder. Nos agachamos atrás de algumas árvores, tentando controlar a respiração. O uivo ecoava novamente, mais próximo, e o medo se apoderava de nós. A escuridão parecia ganhar vida, e as sombras dançavam ao nosso redor. Ouvimos o som de algo se movendo, e a tensão era insuportável. De repente, uma figura enorme emergiu da escuridão. O lobisomem estava ali, imponente e aterrorizante. Seu corpo era coberto de pelos escuros, e seus olhos brilhavam com uma intensidade sobrenatural. Ele se movia com agilidade, como se estivesse caçando.
O coração disparou em meu peito, e eu sabia que estávamos em perigo. Fique quieto, sussurrei para Pedro e Maria, enquanto observávamos a criatura. O lobisomem parou, como se estivesse sentindo nosso cheiro. Ele olhou ao redor, e o medo se tornou quase insuportável. A criatura parecia saber que estávamos ali, e a adrenalina corria em nossas veias. Precisamos sair daqui, disse Maria, quase em um sussurro. Mas antes que pudéssemos nos mover, o lobisomem começou a avançar em nossa direção. Seus passos eram pesados, e o som de suas patas no chão fazia a terra tremer. Eu sabia que não podíamos ficar ali, mas o medo nos paralisava. Vamos agora! Gritei, e nos levantamos correndo em direção à saída da clareira. O lobisomem nos seguiu, e o uivo se transformou em um rugido feroz. A adrenalina nos impulsionava, e corremos o mais rápido que podíamos, sem olhar para trás. A floresta parecia interminável, e a escuridão nos envolvia. Eu podia ouvir o som das patas do lobisomem atrás de nós, cada vez mais próximo. O medo me consumia, mas a determinação de sobreviver me mantinha em movimento. Finalmente avistei a luz da lua filtrando-se entre as árvores e soube que estávamos perto da saída. Estamos quase lá, gritei, e aumentei o ritmo. Pedro e Maria estavam logo atrás de mim, e juntos conseguimos atravessar a borda da floresta, chegando à segurança da fazenda. Caímos no chão, ofegantes e aterrorizados. O coração batia descontroladamente e a adrenalina ainda corria em nossas veias. Olhei para meus amigos e vi que eles também estavam em estado de choque. "O que foi aquilo?" perguntou Pedro, sua voz trêmula. "Foi o lobisomem", respondi, ainda tentando processar o que havia acontecido. "Ele é real." Maria estava em silêncio, mas seus olhos refletiam o mesmo medo que eu sentia. "Precisamos contar ao vovô", disse ela, finalmente quebrando o silêncio. "Ele precisa saber que o lobisomem está aqui." Com dificuldade nos levantamos e fomos até o estábulo, onde meu avô estava. Ele olhou para nós preocupado com nosso estado. "O que aconteceu? Vocês estão pálidos?" "Vovô, encontramos o lobisomem. Ele estava na floresta", eu disse, a voz tremendo. Meu avô ficou em silêncio por um momento e então sua expressão se tornou grave. Eu sabia que isso aconteceria. "Precisamos nos preparar. O lobisomem não vai parar até que tenha o que quer." Aquelas palavras ecoaram em minha mente e percebi que a verdadeira batalha estava apenas começando. O medo que havia sentido antes agora se transformava em determinação. Precisávamos encontrar uma maneira de enfrentar a criatura e proteger nossa fazenda. A lenda do lobisomem não seria o fim de nossa história, mas o início de uma luta pela sobrevivência. As noites seguintes após o nosso encontro com o lobisomem foram marcadas por um silêncio opressivo. O medo havia se instalado em nossos corações, e a fazenda, que antes era um lugar de paz e tranquilidade, agora se tornara um campo de batalha psicológico. Meu avô, percebendo a crescente tensão, decidiu que era hora de agir. Ele nos reuniu em torno da mesa da cozinha, onde a luz da lamparina lançava sombras dançantes nas paredes. "Precisamos nos preparar para a noite de lua cheia", ele começou, sua voz firme, mas com um toque de preocupação. "O lobisomem é astuto, e ele não vai parar até que consiga o que deseja. Precisamos de um plano." Aquelas palavras ecoaram em minha mente, e a determinação começou a crescer dentro de mim. Sabia que não poderia deixar que o medo me dominasse. "O que podemos fazer, vovô?" perguntei, tentando esconder a ansiedade que me consumia. "Precisamos proteger o gado e, ao mesmo tempo, preparar uma armadilha para capturar a criatura", ele respondeu. "Eu conheço algumas ervas e poções que podem ajudar a repelir o lobisomem, mas precisamos agir rapidamente." Nos dias que se seguiram, meu avô e eu trabalhamos juntos para coletar ervas e preparar os remédios. Enquanto isso,
Pedro e Maria se juntaram a nós, determinados a ajudar. A atmosfera na fazenda estava carregada de tensão, mas a união entre nós nos dava força. Cada um de nós tinha um papel a desempenhar. Pedro ficaria de vigia. Maria ajudaria a preparar as armadilhas e eu ficaria ao lado do meu avô, pronto para enfrentar a criatura. A noite da lua cheia finalmente chegou. O céu estava limpo e a lua brilhava intensamente, iluminando a fazenda com uma luz prateada. O ar estava pesado e a sensação de que algo grande estava prestes a acontecer pairava sobre nós. Meu avô e eu nos dirigimos ao estábulo, onde o gado estava confinado. As vacas estavam inquietas e o medo era palpável. Fique perto de mim, meu avô disse, enquanto preparávamos as ervas ao redor do estábulo. Se o lobisomem aparecer, precisamos estar prontos. Pedro e Maria estavam posicionados em pontos estratégicos ao redor da fazenda, prontos para alertar-nos sobre qualquer sinal da criatura. Ouvimos o farfalhar das folhas e o canto distante dos grilos, mas o silêncio da noite era ensurdecedor. A tensão aumentava a cada minuto que passava. Finalmente, quando a lua estava em seu auge, ouvimos o primeiro uivo. O som ecoou pela noite, profundo e gutural, fazendo nossos corações dispararem. O lobisomem estava se aproximando. Olhei para meu avô, que estava concentrado, segurando as ervas com firmeza. Está na hora, ele disse, sua voz calma em meio ao caos. Com um gesto, ele acendeu uma tocha, e a luz queimante iluminou o estábulo. O uivo se tornou mais intenso, e a criatura estava mais próxima. Eu podia sentir a adrenalina correndo em minhas veias. Prepare-se, meu avô sussurrou. Quando ele aparecer, precisamos agir rapidamente. E então, ele surgiu. O lobisomem era uma visão aterrorizante, uma mistura de homem e lobo, com pelos escuros e olhos que brilhavam como brasas. Ele se movia com agilidade, e sua presença era imponente. O medo quase me paralisou, mas a determinação de proteger minha família e a fazenda me impulsionou. Agora! Gritou meu avô, e lançamos as ervas em direção ao lobisomem. A mistura de ervas se espalhou pelo ar, e a criatura parou, parecendo confusa. O cheiro era forte e penetrante, e o lobisomem começou a se agitar, como se estivesse sendo repelido. Vamos, atraia-o para a armadilha. Eu gritei, e todos nós começamos a nos mover. O lobisomem, irritado, avançou em nossa direção, mas nós nos dispersamos, atraindo sua atenção. Pedro e Maria estavam posicionados em lados opostos, prontos para agir. O lobisomem se virou para Pedro, que estava segurando uma lanterna. Pedro, agora! Eu gritei, e ele acendeu a lanterna, iluminando a criatura. O lobisomem hesitou, e nesse momento, Maria puxou uma corda que havia preparado como armadilha. A corda se lançou em direção à criatura, mas ele conseguiu desviar. O coração disparou em meu peito e percebi que precisávamos ser mais rápidos. Vovô, o que mais podemos fazer? Perguntei desesperado. Precisamos distraí-lo. Eu vou tentar usar a poção. Ele respondeu, enquanto se movia para uma posição mais próxima do lobisomem. Com um movimento rápido, ele atirou a poção em direção à criatura. O líquido atingiu o lobisomem e ele uivou de dor, agitando-se furiosamente. Agora vamos! Gritei. E todos nós avançamos juntos. O lobisomem estava enfraquecido, mas ainda era perigoso. Ele se virou para nós, os olhos brilhando com uma fúria primal. Não podemos recuar. Precisamos enfrentá-lo, disse meu avô, sua voz firme. Ele se posicionou à frente, pronto para proteger-nos. O lobisomem avançou, e eu sabia que era agora ou nunca. Com coragem, peguei uma vara de madeira e a ergui, tentando parecer mais confiante do que realmente estava. Fique longe dele! Gritei para meus amigos. A criatura se lançou para a frente, e a luta começou.
O lobisomem era rápido e ágil, mas nós éramos determinados. Combinamos nossos esforços, atacando-o com tudo o que tínhamos. O uivo da criatura ecoava pela noite, e o medo se transformava em coragem. A batalha parecia interminável. O lobisomem atacava com garras afiadas, mas nós nos esquivávamos tentando cercá-lo. A cada movimento, a adrenalina pulsava em nossas veias. Finalmente conseguimos encurralá-lo perto do estábulo, e o momento decisivo chegou. Agora! Gritei, e todos nós atacamos juntos. O lobisomem cercado parecia perder a força. Com um último esforço, meu avô lançou a poção final, e a criatura uivou de dor, caindo ao chão. O silêncio tomou conta da fazenda. O lobisomem estava derrotado, e a tensão que pairava no ar começou a dissipar-se. Olhei para meus amigos e para meu avô, que estavam tão exaustos quanto eu. A vitória estava ao nosso alcance, mas o preço havia sido alto. Conseguimos, disse Maria, sua voz trêmula, mas cheia de alívio. Nós derrotamos o lobisomem. Meu avô se aproximou da criatura caída, e sua expressão era uma mistura de tristeza e alívio. Ele era um homem, uma vítima de uma maldição, disse ele, olhando para o lobisomem. Precisamos entender isso. O medo nos levou a lutar, mas também precisamos ter compaixão. As palavras de meu avô ressoaram em minha mente. O lobisomem, agora caído, era uma lembrança de que o medo pode transformar até mesmo os mais inocentes em monstros. A lenda que nos aterrorizou por tanto tempo agora se tornava uma lição sobre a fragilidade da humanidade. Com o amanhecer, a luz do sol começou a surgir, e a fazenda, que havia sido palco de uma batalha, agora se enchia de esperança. O gado estava seguro e a paz retornava lentamente. Olhei para meus amigos que estavam ao meu lado e percebi que juntos havíamos enfrentado o que muitos considerariam impossível. Vamos contar essa história, sugeri. Precisamos lembrar do que aconteceu e ensinar aos outros sobre o que enfrentamos. O medo não pode nos dominar. E assim, enquanto o sol se erguia no horizonte, começamos a caminhar de volta para a fazenda, prontos para compartilhar nossa história e honrar a memória do lobisomem. A lenda que antes nos aterrorizava, agora se tornava uma parte de nós. Uma lembrança de que, mesmo nas trevas, a luz da coragem e da amizade sempre prevalecerá,